Gente, boa noite. A gente prossegue aqui com a nossa live desta sexta-feira, hoje conversando com a maravilhosa Maúcha Adnet. Já tem a primeira parte da live, tá salva aqui no Instagram, né? E a gente ainda tem muita coisa legal para conversar com a Maúcha, então estamos dando uma esticadinha aqui. Só esperar a Maúcha Adnet voltar aqui para a gente reiniciar a conversa. Na primeira parte da conversa ela falou sobre a formação musical dela, sobre a participação dela no grupo Céu da Boca, ali do final dos anos 70 ao começo dos anos 80. Falou sobre como ela entrou na banda do Tom Jobim, né, os anos que ela participou desse grupo, com o grande maestro Antônio Carlos Jobim. E agora estamos esperando a Maúcha voltar, porque vamos falar da carreira solo dela, né? A carreira solo que já se desenvolve há alguns anos, né? Ela tem 3 discos gravados, então só esperando a Maúcha voltar para a gente continuar com essa conversa maravilhosa, ouvindo assim muitas histórias legais. Maúcha Adnet acabou de voltar e eu vou colocar. Esperando. Opa! Oba! Estamos Oi! de volta. A gente não Oba! podia cortar esse papo tão bom assim e deixar tanta coisa legal, Maurício. Você estava falando ainda da época que você participou da banda do Tom, né? Enfim, Pois é. é, que, você contou assim várias histórias sobre ele. Inclusive, você estava falando agora da confusão, né? Que algumas pessoas fazem seu nome com o da saudosa Miúcha, né? É, Contou aquela história da pois loja, é. do que o Tom confundia, É, às vezes chamava ela de a miúcha de maúcha. Enfim, o Tom pois é, isso sempre, disse a sempre Miúcha para mim, muito fofa. O Tom legal, foi, enfim. olha, o Tom foi aquele amigo, sabe? Amigo espetacular e realmente a gente virou muito amigo, virou família, porque ele veio para Nova York. Ele ficou em Nova York na mesma. Enfim, ele já tinha esse plano. Eles compraram apartamento, ele e a Ana, aqui em Nova York, com as crianças pequenas, né? Filhos da Ana com Tom, João Francisco e Maria Luísa Jobim, que é uma grande cantora e compositora hoje em dia, né? E o João virou uma estrela lá no céu, que foi embora muito jovem, João Francisco, queridíssimo. E nós convivíamos muito aqui em Nova York, direto. A gente era a família, porque ele chegou aqui, se instalou, e eles tinham esse plano já de passar um tempo aqui, botar as crianças na escola, tudo isso. E eu não tinha plano nenhum, eu vim para cá para fazer show com o Tom, e o meu plano, na verdade, era passar o que eu tinha planejado na cabeça, que era o máximo que eu conseguia pensar de ficar fora do Brasil, longe da família, era de passar 1 mês ou 2 aqui, no máximo. E simplesmente eu fui ficando. Foi dessa maneira que aconteceu, não foi uma coisa que eu programei vir para Nova York. Como você pode ver, nada na minha vida até hoje foi programado para acontecer. As coisas foram acontecendo, sabe? E você vai tomando decisões daqui e dali. Então, eu e Tom e a Aninha, a gente vivia muito junto aqui, todo Natal, qualquer evento, enfim, 1000 encontros, não só de datas assim importantes, mas me lembro muito desse primeiro Natal, porque foi o primeiro Natal deles aqui, e meu primeiro Natal aqui, que eu fui para a casa deles, para jantar lá. Tinha uma moça maravilhosa que era a secretária da cozinha, a Dada, que cozinhava bem demais. Inclusive, aprendi muito a cozinhar com ela. E, e não tinha nem mesa ainda de jantar nesse Natal que a Ana e o Tom tinham acabado de comprar um apartamento, então a gente apoiou as coisas no baú, estava tudo assim, mudança, sabe, aquela coisa começando. Então, tem muita... a gente ficou muito ligado, conviveu muito nesse início, e eles me deram muita força no sentido moral de ficar aqui. Por que você vai para o Brasil agora? Porque a gente vai ficar aqui um tempo, não vai ter trabalho agora lá. Então, nessa eu fui ficando. Aí, nessa eu perdi a passagem de volta, perdi o visto e fiquei aqui daquele tipo Uhum, bem típico de muitos brasileiros naquela época que vinham e ficavam sem uhum. visto e ia ficando. E eu fui conseguindo um trabalho aqui, outro ali,
e também tinha, tinha aquele dinheiro que eu tinha guardado na gaveta de calcinha e sutiã, aquele dinheiro que você literalmente Uhum. botava. Eu me lembro que eu guardava os dólares ali para um dia fazer alguma coisa com aquilo. Então foi essa a minha escolha, passar um tempo em Nova York até o momento que o dinheiro acabasse. Mas quando o dinheiro acabou, foi quando eu conheci. Foi, eu fui trabalhando um pouco e ganhando um pouquinho de dinheiro, então dava para ir pagar. Eu dividia aluguel com mais duas amigas e tal. Então a coisa foi indo e eu conheci o Duduca, né, que é meu marido até Uhum. hoje, grande baterista do Duca da Fonseca, que você entrevistou outro dia, né? Sim, E, maravilha também a e quando eu entrevista. conheci o Duduca, eu já estava aqui há 4 meses e meio. Foi ótimo, assim. Foi ótima a entrevista. Uhum. Então, conheci o Duca e a coisa. Aí, enfim, cada virada de mês acontecia alguma coisa que me fazia ficar mais, Uhum. e ficar mais, e ficar mais. E nessa de eu conhecer o Duca e me apaixonar, e a gente se apaixonou, e a gente. Aí a coisa foi ficando mais definitiva, no sentido de estar morando aqui. Mas é gozado, porque Uhum. antes disso, durante muito tempo, eu ficava sempre pensando que eu estava aqui por um tempo. E, na verdade, talvez por eu ter me casado com o Duca, que também é carioca, e a gente tem um pique, né? Tinha um pique de vida parecido, assim, do jeito carioca e brasileiro de ser, enfim. Eu continuava com essa sensação de que Nova York era um lugar de passagem, sabe? Uhum. Talvez porque eu via muito isso na cidade, até hoje vejo, porque é um lugar que está sempre chegando um para estudar uma coisa e vai embora, chega outro. Então é uma cidade muito dinâmica e muito louca, né? Muito a mil, e muito que faz você ficar ligado em muitas coisas, né? E com essa arte toda disponível para você. Enfim, hoje em dia está tudo disponível na internet, não sei o quê. Mas eu digo o movimento da cidade. Bom, a Uhum. gente falando de hoje em dia, não estou falando do hoje em dia pandemia, né? Que é bem diferente de tudo Uhum. isso que a Sim, gente está sim. falando. Mas é bom a gente também. Eu gosto de falar sobre o que a gente está vivendo agora, porque eu acho importantíssimo, Uhum. mas é também bom a gente bater um papo que não está falando disso de vez em quando, porque é muito isso, né, todo dia, e fica muito intenso, fica muito pesado para todo mundo de vez em quando, né? E é pesado e é normal que seja pesado, né, com tantas mortes, então é uma coisa assim perturbadora e tal, mas enfim, é bom a gente falar de outra coisa também, né? Então vou continuar aqui na reta Uhum. que eu estava, porque de repente eu me lembrei que a gente estava aqui na pandemia e tal. Não, porque é tão bom lembrar desse tempo, desse outro tempo que não tinha esse tipo de problema, né? Outros problemas, sem dúvida, que aliás vieram fazer da pandemia uma coisa muito maior do que ela é, né? Com tantos outros problemas mais antigos que a gente está lidando, de racismo, quer dizer, está todo mundo acordando mais para uma série de problemas mais antigos muito importantes, de se lidar e de se lutar para fazer um mundo melhor, né? Pelo amor de Deus. Enfim, Tom Jobim já falava de tudo isso, inclusive da ecologia, né? Que ele mesmo diz que ele era um ecologista antes dele conhecer a palavra ecologia. O Tom falava isso, é interessante. Ele já cuidava dos passarinhos, já gostava das árvores, já não queria cortar as árvores, nem botar fogo nas árvores, né? E a gente está aqui em 2020, esse cenário inacreditável em relação à natureza, né? Essa guerra do homem com a natureza, que é uma coisa absurda. Tanta gente fazendo coisa boa, mas aí o poder de quem está fazendo coisa ruim, de repente fica tão grande, é louquíssimo isso, né? Mas, enfim, tomara que essa eleição mude alguma coisa, pelo amor de Uhum. Deus, né? Com Eu tô... certeza. Mas, enfim, aí eu comecei a cantar, né? A gente está voltando a essa coisa de... Continuei cantando e trabalhando com o Tom, claro, continuava, mas alguns shows eu não fiz. Inclusive a Moísa, minha irmã querida que está aí, cantou
no meu lugar em alguns shows do Tom. Ela me substituiu lindamente. E depois nós fizemos shows juntas, inclusive, com o Tom, porque a Beth, Elizabeth Jobim, que é uma grande pintora, né? Inclusive tem um quadro dela aqui, ó, atrás de mim. Este quadro aqui. Bacana. Esse quadro aqui, a Beth ia jogar no lixo há mais de 30 anos atrás. Eu falei, pode jogar no meu lixo. Aí ela jogou no meu lixo. Mas eu tenho um outro dela lindo ali também. Mas enfim, a Beth é uma grande, grande artista, grande pintora. E ela passou um ano estudando arte aqui em Nova York. E esse ano eu estava no Brasil, tinham vários shows do Tom que ela não pôde fazer. E por isso a Moísa foi chamada para fazer. E nós fizemos show juntas, que foi uma delícia. Foi super gostoso. Acho que durou... Acho que foram 2 semanas, 3 semanas de show no Canecão, ou naquele outro lugar chamado Metropolitan. Chamava-se Metropolitan antigamente, na zona norte do Rio. O som está dando uma interferência só para mim ou para você também? Eu estou te ouvindo bem, mas... Eu estou te ouvindo bem. Tá, eu também estou te ouvindo, mas de repente deu um... Não sei se os outros estão pegando alguma interferência. Deve estar legal, deve estar legal. A Moísa botou uma opção de coraçãozinho aí, porque, enfim, eu estava falando dela e da gente juntas cantando, que foi uma coisa muito... Foi no Canecão, isso mesmo. É porque eu me lembro de outro show, foi outro show, o negócio do Metropolitan. Mas no Canecão, inclusive, é gostoso que eles tinham os telões e foi tudo gravado. E a gente tem esses shows gravados. Foi um show que a gente tem o vídeo cassete, depois a gente passou para digital, só de farra, né? Não é um show que foi lançado em nada, mas aí a gente tem essa lembrança de estarmos juntas, uma ao lado da outra, fazendo show com o Tom. Mas como eu ia te falando, Marcelo, quando eu cheguei aqui, foi pintando um trabalho ou outro, né, para eu fazer, cantando, aí no caso, sozinha, né, com a banda, mas só única cantora. Então, aí que eu comecei a botar no papel, para valer, as músicas que eu sabia cantar de cabo a rabo, né, eu nem sabia quanto que eu tinha de repertório, sabe como é? Que você não... Então comecei a anotar, comecei a prestar atenção nisso, ver os tons das músicas. Tem uma interferência, alguém está falando que tem uma interferência pouca. Eu não sei. Renata, voltou de pouca. Eu estou te ouvindo bem agora. Pois é, eu não sei por quê. Eu vou ficar quietinha, talvez eu esteja me mexendo muito e mexendo aqui no microfone do negócio. Bom, eu acho que... Eu estou ouvindo bem, né? Estão falando que tem uma interferência. Eu estou ouvindo bem você. Agora, pois é, enfim... Será que tem a ver com o microfone aqui? Vou ficar assim, segurando para ver se faz uma diferença. Bom, mas eu sei que eu comecei a cantar aqui direto, com formações diferentes, com muitas coisas junto com o Duduca, e às vezes não junto com o Duduca, né? Ele na bateria, ou ele como líder da banda. Às vezes a gente já trabalhou demais juntos, claro, muito. Ele como líder, às vezes eu como líder, às vezes os dois como líderes, como a gente fez ano passado, esse disco aqui, que se chama, na verdade, é Duduca da Fonseca e Hélio Alves, com eu de participação especial, featuring Maúcha Diné, né? Que é um disco que é samba jazz e Tom Jobim, que saiu pela Sunnyside Records ano passado. É um disco muito bonito que mistura então essa coisa do samba jazz, do instrumental, com o Tom Jobim, que é a parte que eu canto, né? E tem a participação especial do Wynton Marsalis, né, no trompete, e do Cláudio Roditi, grande Cláudio Roditi, maravilhoso trompetista, amigo querido da gente. Eu estou tentando melhorar esse som, mas eu não sei o que... Você tá interferindo para você. Mas eu não estou entendendo por que exatamente. Enfim, eu não sei. Mas às vezes parece que vai parar, continua. Enfim, Eu estou te ouvindo aqui.
Eu tô te ouvindo bem aqui. Enfim, não Mas, tô enfim, ouvindo, não tô tendo problema. Enfim. vamos continuando, porque para te contar então um pouquinho do que eu fui fazendo. E aí eu gravei esse disco Songs I Learned from Jobim, que é um disco muito especial. Isso foi em 1998, né? Foi pouco depois desse disco eu engravidei da minha filha, que tem 22 anos hoje, Isabela da Fonseca. E o Songs I Learned from Jobim é um disco muito especial quanto ao repertório, porque é um disco que o Tom, mesmo sendo feito depois que ele já tinha morrido, foi um repertório sugerido por ele, no sentido de que são músicas que eu aprendi com ele tocando no piano. A grande maioria das músicas eu aprendi com ele, mas não eram músicas dele. Isso é que faz do repertório uma coisa especial. Eram músicas que o Tom gostava de outros compositores. Então, com exceção de Águas de Março e Só Dança Samba, tudo mais era coisa de Bororó, coisa de Cole Porter, vários outros compositores, Caetano Veloso, que tem o Coração Vagabundo, que é uma música do Caetano, que ele sempre gostou, o Tom. Enfim, Johnny Alf, Céu e Mar, que é uma música especial. Johnny Alf era um compositor maravilhoso, né? Tipo pré-bossa nova, ele já fazia bossa nova antes da bossa nova, já tinha aquela vibe harmônica e melódica. E o Tom adorava o Johnny Alf, adorava, era grande fã. E eu me lembro muito dele tocando Céu e Mar no piano e tal, e me apaixonei pela música e tudo isso e tal. Enfim, então foi um disco muito especial, que meu irmão Mário Adnet fez os arranjos lindos, veio para Nova York para gravar o disco. Naquela época, a gente fez 5 ensaios com uma banda maravilhosa, que era o Duduca da bateria, o Romero Lubambo tocou violão, Mário também tocava o violão de base, o Romero tocava o violão, que quando tinha solos, o Romero tocava, mas tiveram músicas que Mário e o Romero tocaram juntos, como Bim Bom, por exemplo, do João Gilberto, que foi um arranjo especial que o Mário fez. Me lembro a gente ficava se comunicando por telefone mesmo, né, para falar sobre os arranjos e tudo, antes do Mário chegar aqui e a gente fazer os ensaios para fazer a gravação. Foram 5 dias de ensaios e 2 dias de gravação de base, e depois eu botei voz em mais 2 dias ou 3, não me lembro bem, mas foi assim, tipo rápido para a quantidade de música, de material e de arranjo, né, que tinha. Estilo Nova York, aquela coisa que papo, mas esses 5 ensaios foram fundamentais, porque aí você economiza muito tempo de estúdio, e você já resolve ali, cria ideias, vê o que funciona, o que não funciona, né, nos ensaios. E quem tocou o piano, a maior parte do piano, foi o Hugo Fattoruso, grande pianista maravilhoso, uruguaio, né, que hoje em dia mora no Uruguai, mas morou muito tempo no Brasil, morou muito tempo aqui em Nova York. Nós trabalhamos juntos bastante, adoro o Hugo Fattoruso, acho ele uma coisa espetacular, e tocar com ele sempre foi uma energia incrível, e é um cara muito engraçado, divertido também, de se trabalhar, além da musicalidade incrível, né? Ele tocou com todo mundo no Brasil, com Chico Buarque, com Milton Nascimento, ele conhecia repertório, assim, era incrível como ele conhecia repertório de todo mundo, e com as harmonias de verdade, né? Com as harmonias corretas, né? Aquelas harmonias com um grande respeito ao compositor e com um toque ou outro dele, que de repente mudava uma coisa ou outra, mas com bom gosto incrível. Ele tinha um toque muito especial. E quem tocou piano também em 2 faixas foi o grande Dom Salvador, meu querido amigo Dom Salvador, que eu conheci aqui através do Duduca. E ele já mora aqui há muitos e muitos anos, nós somos muito, muito amigos, e ele é uma coisa maravilhosa, né? Uma figura lendária, histórica, maravilhosa, continua aí firme e forte, graças a Deus, tocando piano maravilhoso. E então ele participou desse disco, e
E o Alfredo Cardim, que é outro grande pianista e grande amigo, também participou. Não, desse disco não. Ele participou do segundo disco, já estou fazendo confusão. Imagina, eu só gravei 3, já estou fazendo confusão de quem participou em qual. Mas era o Nilson Mata, né? Nilson Mata de baixo, que já mora aqui há muitos anos, o Romero Lubambo já falei. Tinha o Valtinho Anastácio de percussão, maravilhoso, que tocou uma belíssima percussão nesse disco. Eu tive muita sorte com essa banda toda, e teve participação de Cláudio Roditi, do Randy Brecker, e teve o Jay Ashby no trombone, um trombone maravilhoso. Teve Zé Luiz Oliveira, meu amigo querido, tocando flauta lindamente, que é saxofonista e flautista, mas ele tocou flauta no disco. Então foi assim, foi uma oportunidade maravilhosa de fazer arranjos para uma banda bastante grande, né? E ficou um som que eu gosto muito desse disco, a sonoridade, a vibração toda foi muito especial. E muito especial os arranjos do Mário, né? E aí, depois disso, enfim, depois de uns anos, eu gravei, o meu segundo disco foi anos depois, e o meu terceiro disco foi outros anos depois. E nesse inteirinho, muitos shows acontecendo em muitos lugares diferentes do mundo, né, Marcelo? Tem muitas... Um te convida daqui, outro convida dali, outros você arma aquele show, arma aquela turnê para fazer, mas muitos convites aconteciam naquela época. E, enfim, tive muita sorte até hoje, continuo tendo, de conhecer muitas pessoas bacanas e muitos lugares bacanas da gente se apresentar, sabe? Muitos teatros incríveis, independente dos tamanhos e da fama dos lugares, muitos lugares bacanas, de fama, de tamanho, ou disso, daquilo, mas muitos outros lugares também pequenos, aconchegantes e cheios de gente bacana. Então, assim, sempre houve a música brasileira, pelo menos na minha experiência com muitos dos músicos que eu trabalho junto, muitos deles, muitas vezes, Duduca, eu e Hélio Alves, né, pianista, que a gente fez o disco de duo Milagre, que é esse aqui, né, que saiu pela Zorro Music, já tem uns anos. É um outro disco muito especial, que foi o terceiro que eu gravei, que resolvi fazer esse disco de duo, né? Porque eu e Hélio já trabalhávamos juntos bastante na banda do Duduca, ou a gente, sei lá, fazia shows, que ou era show meu, ou era às vezes show do Hélio, que ele me convidava para cantar, ou show meu em geral, que eu convidava ele para tocar, com mais gente, baixo, bateria e tal, dependendo da situação. Mas aí a gente sempre fazia uma coisa ou outra de duo, piano e voz. Inclusive nesse disco que você mencionou aí, que é Slide Plays Jobim, que o Slide Hampton nos convidou para fazer esse disco com ele, né? Convidou a mim, ao Duduca, ao Hélio, ao Guilherme Monteiro, Cláudio Roditi, enfim, o John Lee, que foi o baixista e que produziu também e tal. Inclusive o disco foi gravado na casa do John Lee, aqui em New Jersey. E foi muito bacana trabalhar com slide. Na verdade, eu e o Duduca, a gente foi muito a ligação do slide com o Jobim, no caso, né? Porque eu tinha a experiência que eu tinha em relação ao tom, e o Duduca também, porque já, além de já ter tocado e gravado com o tom, também sempre foi um profundo conhecedor e admirador de toda a bossa nova e de toda a música do Tom, independente de ser bossa nova ou não, né? Porque o Tom fez muita coisa além da bossa nova, né? Eu digo além ou junto, não importa se é além ou se é junto, ou se é antes ou se é depois. Ele fez muitos estilos de música diferentes dentro do mundo dele musical, né? Que é um mundo, né? Inclusive clássico, Jobim Sinfônico é outro exemplo. Mas por que eu estava falando do disco do slide? A gente viajou com o slide para a Suíça para fazer show, fizemos shows aqui com o slide no Village Vanguard, que é um jazz club incrível, foi a minha oportunidade de cantar lá nesse jazz club, que raramente tem cantoras cantando lá,
em geral, são instrumentistas. Isso, pelo menos até um tempo atrás, raras as cantoras que faziam show no Village Vanguard. Não sei bem porquê, acho que era uma preferência da dona do lugar de ser instrumental, tem um pouco isso também durante um tempo, né? Enfim. Mas então foram muitas experiências e é muito gratificante você fazer. Tem também essa coisa das viagens, que eu estava falando antes, isso eu ia comentar. Às vezes é difícil você viajar com mais gente, né? Viajar com a banda toda. Viajar com trio ou com quarteto já é complicado. Então, o duo é mais fácil de você viajar, por exemplo. Né? E já aconteceu também de eu ter convites, por exemplo, para ir para a Alemanha tocar com os alemães, para ir para a Suécia tocar com os suecos. Porque isso que eu ia falar, a música brasileira tem uma coisa incrível as pessoas são apaixonadas, né? São apaixonadas pela música brasileira no mundo inteiro. E, obviamente, o Jobim, todo mundo tem adoração e um grande respeito pela música dele. Então, quando você chega fazendo música do Tom Jobim, você abre muitas portas. E então, eu costumo dizer que o Tom, ele não só nos deu trabalho quando ele viveu, né? Que a gente trabalhava com ele, mas ele continua dando trabalho, dando gigs, né? Trabalho que eu digo, sendo a consequência do trabalho dele, é isso que a gente vê hoje. Todo mundo, muitos artistas, inclusive compositores que têm seu próprio trabalho, consagrados e famosos, viajam e fazem uma coisa ou outra do Tom, tocam uma música ou outra do Tom, que é sempre uma coisa incrivelmente celebrada. As pessoas amam e reconhecem, né? Porque é muito marcante. E independente de você tocar Garota de Ipanema, Águas de Março, ou você tocar Caminhos Cruzados, Fotografia, Estrada Branca, outras coisas que são menos conhecidas, né? A recepção é incrível, porque as pessoas têm... enfim, quem já conhece já tem aquela porta aberta. E quem não conhece fica surpreso, passa a conhecer uma coisa maravilhosa, que hoje em dia já é antiga, mas como o Tom Jobim mesmo dizia uma coisa ótima. Ele dizia, eu prefiro ser eterno do que moderno. Oi, Pimpim, estou vendo minha cunhada querida aí, Marisa Diné. Voltei, oba! Então, beijinho aí para vocês todos. Mas eu gostava muito disso, que ele falava isso, eu prefiro ser eterno do que moderno. Ele falava isso de brincadeira, quer dizer, de fato eu sei que ele preferia, né? Mas é uma brincadeira, porque ele gostava de fazer essas brincadeiras com palavras e as rimas também, o eterno e o moderno. Então, com essa coisa do moderno, eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra, como usar essa palavra de um jeito que não seja pejorativo para a música e que não seja um elogio para a música também, sabe? Porque eu não acho que música tem que ser isso ou aquilo. Eu acho que música é uma coisa que você escuta e que você gosta e que é boa para você, né? Que o boa e o ruim também é muito relativo, é muita opinião de cada pessoa. O que é bom? O que é ruim? Depende de você, depende de mim, né? A gente, obviamente, vai fazer uma música que a gente acha bom, né? Porque você não vai fazer uma música que você não acha bom. Seria estranho, né? Agora, cabe a cada um curtir o que curte, gostar do que gosta e perceber as sutilezas e as maravilhas da música do Tom, não só do Tom, né? Mas claro que ele é uma coisa especial, não só na minha vida, na vida de todo mundo que gosta de música e de todo brasileiro, né? Que se preze
Enfim, mas assim, no mundo inteiro é uma música que cai bem nos ouvidos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não curta a vibração da bossa nova, né? Porque é um negócio que continua sendo bossa nova. O novo também é outra palavra complicada quando você fala de música, porque às vezes o novo não tem cara de novo, não é tão bom quanto o velho, e o velho é novo, o velho é eterno, o velho pode ser moderno, o velho pode ser velho mesmo e pode ser muito bom por ser antigo, né, velho. Então, essas palavras todas, nomenclaturas, eu fico um pouco querendo me livrar delas, sabe? Me livrar do nome aos bois. É que nem aquele papo, você é cantora o quê? Você é cantora de música brasileira? Você é cantora de bossa nova? Você é cantora... Eu não acho que é importante a gente dar um nome aos bois, mas infelizmente às vezes é importante você fazer a propaganda, né? Você tem que dar uma dica do que você faz para a pessoa saber se você vai cantar uma música clássica, se vai cantar. Mas eu acho que quem canta, canta música, e não precisa se preocupar com o nome aos bois. Eu, por exemplo, não me considero cantora de bossa nova. Tem uma porção de cantora aí que canta bossa nova também, e maravilhosamente bem. Quer dizer, não, eu acho que tem a ver você cantar o que você canta. Eu gosto de cantar. Eu tive a oportunidade, falando nisso, só para dar um exemplinho interessante, aproveitando, né, esse disco que eu estava te falando, que foi lançado ano passado. O produtor desse disco executivo, a princípio, era um querido amigo nosso. Eu vou até... deixa eu ver uma coisa aqui rapidamente. Uhum. Enfim, um cara apaixonado por música, o Tony Spaniel. Por um minuto me deu um branco do nome dele, mas eu nem cheguei a ler aqui e lembrei. O Tony é um cara que já teve gravadora, que chamava-se Blue Toucan durante um tempo. E, exatamente, Pimpim, são rótulos, muito chatos os rótulos. Mas o Tony Spaniel era um cara que adorava jazz, adorava música brasileira, adorava música, de um modo geral. Eu não sei todos os estilos de música que ele gostava, mas eu sei que ele sempre ia nos nossos shows, e Trio da Paz, né? Que eu também trabalho e trabalhei sempre muito com o Trio da Paz e tudo. Então ele sempre acompanhou os nossos shows, e o show que a gente faz no Dizes, eu, Duduca e Hélio, fazemos um show que nós três somos os líderes, né? O Duduca, o Hélio e eu, que é a que a gente faz samba, jazz e Tom Jobim. Basicamente, esse disco aqui é um reflexo desses 14 anos de fazer show no Dizes, todo ano. Durante 2 semanas, a princípio, a gente fazia, depois virou uma semana e tal. E esse ano a gente não pôde fazer, né? Justamente em março era quando a gente ia fazer o lançamento desse disco no Dizes, durante uma semana, e foi o primeiro show que foi cancelado da série de cancelamentos da pandemia para todo mundo, né? Mas então o Tony pediu que eu cantasse, sugeriu que eu cantasse I Love You Porgy, né, do Porgy and Bess, enfim, e o do Gershwin, né? E o I Love You Porgy é uma música super misteriosa, assim, super delicada, difícil, interessante. Difícil assim, tem um certo grau de dificuldade interessante. Ela parece muito simples quando você escuta a Nina Simone cantando, a Ella Fitzgerald, um espetáculo. Você escuta, você fala, uau! Parece até simples. Quando você vai cantar, você vê que o buraco é mais embaixo. São aquelas músicas que quando você ouve parece muito simples, mas não é fácil, né? Aquela diferença entre o simples e o fácil, né?
Às vezes o complicado é mais fácil do que o simples. Varia muito isso na música. Então, eu fui aprender a música e fiquei me sentindo assim. Foi um desafio legal, sabe? Porque há muito tempo que eu não aprendia uma música americana específica assim. E eu me apaixonei pela música. E na medida que eu fui cantando e tal, e ensaiando, eu fui me apaixonando pela música. E aí porque você realmente, para cantar uma música nova, assim, especial, lenta, misteriosa, você precisa se apaixonar, né, pela música. E quando eu falo pela música, é música e letra, né? Porque naturalmente, para quem está cantando a letra, é muito importante você estar dizendo aquela letra de verdade, né? Então eu fiquei gostei demais dele ter feito esse pedido e infelizmente o Tony, no meio do processo desse disco, ele morreu. Ele morreu do coração, pum! Ele falou com o Duduca num sábado ou numa sexta-feira, ele conversou com o Duduca um tempão no telefone, falando sobre a gravação e tudo. E no dia seguinte, no sábado, a gente acordou com aquela notícia. Isso já fez um ano, quer dizer, tem um ano e pouco. Foi novembro ou dezembro do ano de 2019. Não, 2018, que tem um ano e pouco, né? Eu digo pouco porque agora já é muito, porque a pandemia já está durando esse tempo todo. Mas, enfim, é porque de vez em quando parece que a gente ainda está em março ou abril, né? Em relação a falar de tempo, porque a vida deu aquela pausa, assim, em determinados aspectos, né? Então, essa coisa da gente estar em casa e fazendo coisas mais de casa do que nunca, fez uma mudança no tempo aí, né? Eu, assim, enfim, é complicado até de descrever, né, essa sensação do tempo. Mas foi uma coisa que eu fico muito agradecida ao Tony, esse querido que nos deixou, mas ficou uma lembrança muito forte, porque eu cantei essa música com vontade, cantei para ele também, cantei porque ele sugeriu e eu adorei a sugestão. Aí é que tá. Ele não é um cara que, se eu não tivesse gostado da ideia, ele estaria ok com isso, não ia ter pressão nenhuma. Imagina, não dá para gravar uma coisa que você não esteja afim, né? Não dá. Então, eu fico muito grata, porque foi uma experiência nova para mim cantar essa música que foi tão já bem cantada. Enfim, isso é outra coisa, aliás, que eu nunca acho que seja um empecilho para a gente cantar uma música que já foi super bem cantada por alguém. Imagina, tem milhões de cantoras maravilhosas que já cantaram maravilhosamente certas músicas, só que às vezes você se apaixona e você quer cantar aquela música também. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. As cantoras e cantores, né, devem ficar livres quanto a isso, tão livres quanto os instrumentistas, porque por que não, né? Por que não gravar uma coisa que já foi gravada, bem gravada? Claro, você quer gravar de um jeito que tenha algum charme, alguma coisa, né? Não precisa ser aquela coisa de que, mas tem que fazer um negócio muito diferente. Às vezes não, às vezes você tem que só fazer o negócio acreditando e de uma maneira simples e a coisa fica à sua cara, independente do sucesso que aquilo vai fazer, né? Tem que ser um sucesso para você, no sentido de fiz aquilo e foi bem feito, está bem feito, estou contente, né? Enfim, já saí da sua pergunta, já segui em frente, a gente já deve ter mais 40 minutos de live rolando, né? Por aí. Eu queria só te perguntar em relação aos workshops, né? Porque você estava justamente falando dessa coisa de cantar em vários países, a paixão que as pessoas têm pela música brasileira, a receptividade que essa música tem no mundo inteiro, e especialmente o Tom Jobim, né? Que abre portas para a música brasileira mundo afora até hoje. E a questão dos workshops, né? Como é que são esses workshops que você já foi para Israel? Pois é, super interessante. Eu exatamente, já fiz alguns que a gente chama de jazz camp, né? Que são as colônias de férias de música, né?
workshops, enfim, eu acho que até no Brasil a gente chama de jazz camp, chama de workshop, né? Usa essas palavras que não são em português e tal. Mas é muito interessante, surpreendente, como as pessoas alemães, suecas, israelenses, turcos, japoneses, enfim, chineses, tudo que é lugar do mundo que fala uma língua completamente diferente aprende o português por causa da música. Muitos casos, eu encontrei muita gente pelo mundo que é esse caso, que a pessoa acaba falando um pouco de português por causa da música. Ou, às vezes, canta bem em português e não fala uma palavra de português, na verdade, não sabe falar. Então, são muitos casos, né, de pessoas que cantam por aí em português, às vezes até bastante bem. Então, é muito interessante você sacar, na hora de ensinar a cantar em português, conforme a língua da pessoa, eles têm sons parecidos conosco. Por exemplo, os turcos, ou os israelenses. O hebraico e minha amiga Lisete está falando aqui que ela é minha Turkish student. Fala, Lisete. Pois é. Então, assim, é interessante como você vai fazer para ensinar a língua para aquela pessoa daquela língua, né? Porque conforme os sons que elas têm, você aí se beneficia daquilo. Eu noto que tem muita gente, tem algumas línguas que são mais fáceis para algumas pessoas que falam determinadas línguas, é mais fácil aprender o português do que para outras, né? Obviamente, chinês é muito mais difícil para o chinês aprender a cantar em português do que para o japonês aprender a cantar em português, por exemplo. O japonês tem o A, E, I, O, U igual ao nosso, por exemplo. Então é muito mais fácil. Aliás, não é à toa que a maior colônia japonesa fora do Japão é no Brasil, né? Em São Paulo. Né? Então, assim, não é só por causa da língua, mas a língua tem a ver também, porque tem uma coisa que facilitou. E os R's, né? Porque o negócio do R para americano, por exemplo, o R é a coisa muito difícil, o R, o LH, tem várias coisas da fonética. Então, assim, eu vivo aprendendo isso para poder ensinar. Né? Cada workshop que eu vou fazer num determinado país, você sente ali a facilidade na pronúncia por um certo lado e você sente os pontos fracos da pronúncia. Aí é muito interessante, você aprende muito, inclusive você acaba aprendendo muito do som da língua deles, né? Porque assim, eu sempre procuro aprender o mínimo, assim, não é aprender a língua, porque é claro que o pouco tempo que a gente chega, faz show, faz workshop, daqui a pouco já está indo embora, não deu tempo, mas pelo menos falar um trivial, assim, pedir por favor, pedir um café, dizer obrigada, dizer boa noite no show, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Ou é um prazer estar aqui, alguma coisa, e o obrigada, né? Ou muito obrigada, que é muito gostoso você ter o mínimo de comunicação. As pessoas gostam muito, né? Gostam de ser homenageadas, né? De serem... Enfim, mas a língua portuguesa, o português do Brasil tem uma musicalidade que é muito especial, né? E é muito sutil. Você tem que usar muitas maneiras de você usar, de você ensinar. Né? Você tem que dar muitos exemplos, às vezes, diferentes, para passar aquele swing. E aí tem o lado também que eu sou carioca, né? Que eu falo as coisas, é sempre muita carioquice, diferente de São Paulo, diferente do Sul, diferente do Norte, do Nordeste. Então, assim, Brasília é meio no meio do caminho, né? Brasília tem um pouco do Espírito Santo, tem Brasília, Espírito Santo, tem Minas Gerais, né? Tem uma mistura de sotaque ali que acaba virando o Brasília, que, aliás, às vezes é difícil você saber que a pessoa é de Brasília, porque é um pouco mais mistura de sotaques, né?
verdade. Enfim, poxa, Marcelo, um prazer enorme. Olha, Prazer em opa, nós esbarrer aqui, porque tá um certo... prazer meu. Mas eu queria só aproveitar e te fazer, então, uma última pergunta em relação a projetos, né? A gente está em tempos de pandemia, né? Como é que está em Nova York? Tá uma... Pois Volta é. e meia a gente... Esses dias a notícia que circulava sobre Nova York era que algumas regiões da cidade seriam fechadas, né? Enfim. Então, nem sei como é que estão os seus projetos, né? O que você está É, trabalhando mais de casa, como é que está aí a sua olha, rotina nesse período e os eu vou te projetos? falar uma coisa. Eu dei uma grande parada, não só eu, né? Eu estou falando eu no Uhum, sentido dos projetos, porque eu fiquei muito... É muito difícil para mim focar e continuar fazendo projetos e coisas durante esse tempo todo que a gente está vivendo essa coisa toda, né? Que é uma coisa além da pandemia. Agora está começando a me dar vontade de... Porque está começando a acontecer aqui em Nova York, aqui em Manhattan, né? Porque eu estou aqui em Manhattan, e cada lugar de Nova York as coisas variam um pouco, assim como nos Estados Unidos inteiros e como no Brasil também, como são países muito grandes, né? A situação é bem diferente nos estados diferentes em relação ao coronavírus e as flexibilizações e as aberturas e tal. Aqui todo mundo tem que usar máscara, obviamente, dentro dos ambientes fechados. Eu não frequento nenhum ambiente fechado. Até hoje eu não frequento. Eu vou ao supermercado, entro e saio. Mas eu não vou a lugares e fico horas dentro de um lugar. Não existe isso na minha vida desde março. E na vida de muitos, né? Mas agora estão reabrindo. Alguns jazz clubs estão fazendo lives do local, né? Não tem plateia, a plateia é virtual, mas a pessoa vai ao local e faz o show de lá. Então isso está começando a acontecer. Então eu estou começando a pensar, estou começando a ficar animada para fazer uma coisa desse tipo, provavelmente com 1, 2 músicos, para não ter negócio de juntar muita gente, né? Então, obviamente, você tem que continuar respeitando essa coisa toda. Eu, Duduca e Isabela tivemos o Covid aqui em casa em março. Então, assim, foi pesado, foi difícil. Para mim foi mais fácil, para a Isabela foi mais fácil, para o Duduca mais difícil, mas ficamos, graças a Deus, bem. Mas a gente continua cuidando e, obviamente, tem que continuar cuidando. Todo mundo vai ter que continuar usando máscara e respeitando, porque você é uma coisa que você tem que... Por mais que eu talvez tenha uma imunidade, eu tenho que pensar no outro. Eu não posso... Ninguém nessa hora, pelo amor de Deus, né? A gente está nessa batalha para as pessoas não serem egoístas e não serem... e pensarem no outro, porque, aliás, é uma oportunidade muito grande. Então, esse tempo todo, Marcelo, os projetos ficaram de lado. Ficou mais um projeto de pensar na vida, de pensar no outro, de pensar na compaixão, de pensar nas mortes, de pensar nas famílias, de ficar triste, de ficar pesado, de ficar alegre, de ficar tudo. Mas, sabe, nós aqui em casa, como você aí na sua casa, e muitos de nós somos privilegiados. Então, as pessoas que não são privilegiadas e que estão passando apertos incríveis agora, é uma coisa que a gente precisa se cotizar para ajudar, né? Você precisa ter essa energia. Então, eu não consigo focar no meu projeto. Eu estou até querendo, estou na batalha de fazer isso. Uma coisa muito boa que está acontecendo agora é que eu e meus irmãos, Mário, Chico, Moísa, nós 4 estamos fazendo um trabalho juntos. Então, nós fizemos um vídeo, começamos na pandemia. A gente fez uma reunião em março, no Brasil, logo antes do negócio pipocar e ninguém mais se encontrar. Inclusive, essa reunião foi no dia 12 de março e nunca mais a gente se encontrou depois disso. Que eu estava aí no Brasil com o Duduca e nós voamos para cá dia 17, antes do tempo que era para a gente vir, porque nós fomos para o aniversário da minha sogra, querida Norma, de 91 anos, fez 91 dia 18 de março e a gente acabou passando o aniversário dela aqui. Mas pelo menos
comemoramos lá antes de sair. Mas tivemos que sair batido, porque a coisa já estava começando a fechar, fecha aqui, fecha dali, opa, não sei o quê. Enfim, nessa que a gente pegou o danado do vírus, logo de cara, né? Então, a gente já chegou aqui, dias depois já pegamos provavelmente no avião, provavelmente nesse trânsito, porque foi Rio para São Paulo, horas no aeroporto de São Paulo para cá. Mas então agora está um momento gostoso desse projeto que a gente está fazendo, que Mário, Chico Moise e eu temos esse background, né? Essa coisa de samba na família, de música juntos e que é muito gostoso fazer junto. A gente concorda e discorda com muita facilidade, com muita tranquilidade e dá muito prazer. Então por enquanto a gente só fez um vídeo, depois vai lá olhar. A gente tem um canal no YouTube chamado Adnets, vocês podem ir lá olhar, os queridos que estão aqui com a gente, que não forem da família, né? Porque a família já olhou. Então, você pode ir lá, Adnets, tem um canal no YouTube, tem no Instagram também, mas parece que é melhor escutar o som no YouTube, a pessoa se inscreve e ouve, que a gente já fez uma música, que é uma música do Mário com letra minha, que eu já gravei num dos meus discos, mas a gente fez juntos, os 4, ficou muito gostoso, com o meu sobrinho César fazendo a edição de imagem, que ele é o cara da câmera, e a minha filha Isabela fez a mixagem, que ela é engenheira de som, se formou em maio, no meio da pandemia, ela se formou aqui da Sony Purchase, faculdade aqui pertinho, aqui no estado de Nova York mesmo, né? Enfim, está aqui com a gente desde março. E então é uma maravilha ter ela aqui também por essa razão, por todas as razões, mas essa coisa dela me gravar é uma coisa muito boa, muito cômoda, né? E aí a gente tem feito assim, a gente se junta os 4, conversa no Zoom, combina as coisas, se fala no WhatsApp, não sei o que, aí faz. E agora estamos preparando o segundo vídeo, mas está em ritmo de pandemia, devagar, porque também cada um está não só fazendo suas coisas, cuidando da vida, como segurando a peteca, né? Cada um está lá, como todos nós nesse mundo agora, tentando segurar bem a cabeça e o coração e a saúde, tudo isso para seguir em frente com força, né? Mas graças a Deus, eu estou falando tanto graças a Deus hoje, estou achando engraçado, porque eu não sou religiosa e não sou essa de Deus, mas estou falando muito graças a Deus. Mas é essa coisa boa da arte, né, Marcelo? Que quando a gente trocou umas ideias no WhatsApp conversando, a arte realmente salva, todo tipo de arte. Ajuda demais, salva a gente, os livros, os filmes, as artes, os quadros. Todo mundo está com mais tempo de prestar atenção em tudo isso agora, né? Porque aquela vida acelerada, eu sinceramente, essa coisa da volta ao normal, eu acho muito perigosa. Eu acho que a gente devia voltar fazer uma normalidade muito melhor para todo mundo, mais interessante, mais humana, mais igual, né? Eu sei que é um clichê a gente às vezes falar de igualdade, de racismo, mas é uma coisa que não é, na verdade é um clichê muito necessário. Não é, aliás, besteira eu dizer que é clichê, porque não é uma coisa importantíssima que a gente tem que falar e continuar trabalhando para que o mundo melhore, para que fique melhor para todo mundo, e não só para os privilegiados, né? Que a gente comendo todo dia, a cabeça funciona bem melhor, né? Então, é um privilégio. Mas eu fico muito contente de ter essa família maravilhosa, porque eu acho que o que eu me sinto de bem hoje tem a ver com a minha família, com o Duduca, com a Isabela, com a Alana, que é a minha enteada querida, que eu amo, que mora na Califórnia, que também é engenheira de som, o meu netinho, filho dela, e os meus irmãos e sobrinhos, e sabe, além de meu pai e minha mãe, que já se foram, que eu penso demais neles agora. Minha mãe morreu em 2018, no início de 2018, então tem pouco tempo. Mas essa pandemia, ela faz você
muitas coisas que eu já sabia, né? Essa coisa de eu era feliz e eu sabia. Mas eu acho importante a gente saber por quê, o que te traz essa felicidade, essa segurança, essa vontade de viver, sabe? E eu acho que isso que traz não é só gente, são as pessoas da sua vida, sabe? As pessoas que você ama e que naturalmente também te amam, mas as pessoas que você ama, que você troca carinho, que você troca, né? E que você troca ideia. A gente está aqui conversando hoje, sabe lá quando que a gente vai conversar de novo, mas não importa, foi uma conversa ótima. Aliás, eu te agradeço, porque eu acho que conversar, você já notou que eu sou daquele tipo que gosta de conversa. Que ótimo. Legal demais, Maúcha. Eu te agradeço, Então, Marcelo. Acabamos ficando mais outra hora, né? Provavelmente. temos aí, acho que agora são 4 minutos. Pois Voou é. de novo. Mas, Pois enfim, é. eu queria te agradecer imensamente essa nossa conversa, essa conversa maravilhosa aí que a gente teve. Você Prazer. falando tanto bonitas, assim, não só sobre sua vida, sua música, sua trajetória artística, Tom Jobim, Céu da Boca, discos solos, jazz, bossa nova, mas as coisas muito bonitas que você fala, muito tocantes sobre a vida, sobre arte, sobre a humanidade, sobre tudo. Queria te agradecer imensamente a sua gentileza e generosidade de ter estado hoje aqui. Muito obrigada a você por todas essas palavras e pelo carinho. Foi muito legal. Estamos todos nessa luta aí de aprender, aprender e melhorar, né? Legal, Maúcha. Essa live já tá, a primeira parte da live já está salva, essa segunda parte vai ficar salva, então quem não viu, quem quiser ver, quem quiser rever, quem viu só uma parte, quiser ver tudo, são quase 2 horas de live, uma maravilha, ouvindo essa grande artista, grande cantora, maravilhosa. Então indiquem, Muito recomendem. obrigada. Obrigado, Maúcha. Eu queria agradecer também a todas as pessoas, o Mário Adnet passou por aí também. Maravilha, Mário. Que passou, todas as pessoas que prestigiaram, músicos. Pois é, um beijão para todo mundo que está aí. Beijão enorme. Maúcha, te agradeço então mais uma vez, desejo sempre sucesso, cada vez mais sucesso, discos, música, shows, que essa pandemia vai passar e, enfim, poderemos ver você novamente nos palcos, enfim, Obrigada, ao vivo. Marcelo. Tudo de bom para você também. Então, ó, Obrigado. beijo enorme. Beijo, gente. Boa noite a todos e boa semana. Tchau, Maúcha. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.